Exis. Ex é excelência. Então, nosso grito de guerra aqui é um X, Exis. Eu manifesto a minha excelência aqui no mundo agora. Você quer um bom motivo para você acordar todos os dias? Saia do seu egoísmo, do seu umbigo e comece pensando. Quando você acordar, você fala: Uau, eu tenho mais um dia de vida. É um dia, mais um dia é hoje, é só hoje. E só hoje eu vou sair do meu egoísmo, do meu cantinho aqui pessoal, porque tem um mundo ali fora esperando que eu manifeste a minha excelência, a minha humanidade. Então, o que você tem que fazer em primeiro lugar é manifestar a sua humanidade. Bom dia, César. Ao manifestar a sua humanidade, a gente encontrar a nossa humanidade, fazer o bem, que é o nosso caminho, né? Descobrir aqui o ser, fazer o bem a você mesmo, primeiro fazer o bem aos outros, fazer o bem sem querer nada em troca, porque a primeira pessoa que vai ganhar com o bem é você. E quando a gente está falando de treinamento de branco, e a gente fala sobre as inteligências, se você caiu aqui agora de paraquedas e não sabe bem, nós falamos sobre a cosmologia energética e falamos sobre as inteligências, as 12 inteligências que nós temos para construir o nosso veículo, que foi construído desde a gestação, quando estava na barriga do papai e da mamãe. Eles atraíram essas inteligências que são programadas previamente com o que eles podiam atrair naquele momento. Depois, quando você está na sua vida adulta, é hora de você comandar suas inteligências. Você colocar essa galera toda que está aí para trabalhar para você. E quando você começa a fazer isso, você sai da zona do órfão, da zona do órfão, carente, vítima, papai não me ama, me dá tudo errado, ou isso, aquilo, para um lugar do humano, né? O lugar do humano, da humanidade, do coração, do bem, sabe, do entendimento e da aceitação que a gente veio aqui para ser. E que nessa viagem que chama vida, nós somos peripatéticos aí do sol, né? Eu mostrei para vocês ontem, peripatéticos viajando no universo, né? Nós estamos viajando no universo, literalmente. E essa viagem tem que ser uma viagem agradável, não é 100% agradável, porque vão acontecer coisas negativas, vão acontecer os desafios e está tudo bem. São exatamente os desafios da vida que revelam as oportunidades de manifestação da sua grandeza. Ou você já vai manifestar a sua grandeza naquela ação, ou você não vai manifestar a grandeza e tem a oportunidade de aprender com ela. Olha que coisa legal. Então, que é isso, né? A escola dos peripatéticos, que foi criada aí por Aristóteles, 50 anos depois de Sócrates, mas Sócrates já falava sobre isso, sobre ser peripatéticos do espaço. Então, ser peripatéticos do espaço, peripatéticos, adoro esse nome, né? Porque a coisa do patético, tem o patético, não sei se é um patético, é patético isso, tem essa conotação, mas peripatético, gente, ela é uma expressão muito mais legal, porque ela quer dizer que você está viajando e aprendendo. A escola de Aristóteles, que criou os peripatéticos, era justamente uma escola de filosofia andante, onde então se fazia educação andando, né? Então Aristóteles saía para andar com os discípulos e aquilo estava em outro ambiente, em outro local, andava e pensava. Pela manhã ele fazia com os discípulos mais acirrados, assim, com os estudiosos, os aprendizes mais dedicados, que já estavam afinados em conhecimentos mais profundos. E à tarde ele andava com o povo, né, que era mais superficial, que não tinha tanto conhecimento ainda, mas que deveria ser conduzido através do saber. E a educação, né, nessa era que a gente está falando aí, que a gente está falando de 300 e poucos anos antes de Cristo, então a gente está falando dos filósofos, Sérgio, que fazia isso caminhando, caminhando e aprendendo. Já se entendia que a educação ela é uma ferramenta para criar um ambiente para manifestação da essência divina que já estava ali dentro do ser. É quando você cria um ambiente propício, sabe, para
Você cria um ambiente propício para a manifestação. Olha que coisa bacana. E quando falta a educação, né? Ela falta esse ambiente propício à manifestação dessa luz que somos. E aí é muito possível que a gente seja totalmente adaptado e formatado ao mundo diante das ilusões que o mundo também apresenta. E uma das coisas muito bacanas, quando a gente fala do branco, a gente fala do passado, a gente fala da história, não tem como falar um pouco da filosofia, né? E de entender que a filosofia é um exercício da reflexão, é um exercício do pensar. Eu trago coisas que eu concluí, coisas que eu estudei, coisas que eu ouvi, coisas que fizeram parte da minha experiência e eu venho aqui dividir essa experiência com vocês. Então vocês devem pegar isso, absorver, estudar outras coisas, absorver tudo, utilizar na vida e aí ter a sua própria reflexão, ter a sua própria opinião, ter a prática disso que você está conhecendo, porque isso que é o processo do aprendizado. Você vai aprender, olha, eu vou aprender, né? Então, do aprender, eu aprendizado. Se eu só aprender uma coisa, eu segurei, mas eu aprendo, trago para dentro de mim, então eu executo essa ação. E quando eu faço isso, eu vou dando a oportunidade de saber o que é verdade, o que é mentira, porque as ilusões são muito fortes e constantes o tempo inteiro. O tempo inteiro, entendeu? E hoje eu trouxe no número 2, que é o branco, o outro animal, né? A gente já tinha falado da baleia um dia, que é para a gente refletir no 13º dia do nosso treinamento, que é a libélula, e que representa o branco. Então tem uma sombra da energia do branco, da inteligência do branco, que pode nos atrapalhar muito de conectar com o nosso estado espiritual de elevação, com aquilo que a gente é de verdade, né? A gente é nessa essência divina. Então aquilo que a gente é de verdade, essa luz divina espiritual ligada a esse vácuo quântico com várias possibilidades. E estamos aqui nessa viagem que é a vida, para poder aprender a ser humano. Entende? Então, assim, pela visão teosófica, né? Primeira consciência, existem muitos mundos, então não vou falar de todos os mundos, ficar viajando em outros mundos. Vamos viajar nesse mundo que a gente está aqui mesmo. E existem muitas lentes, e eu convido sempre vocês para algumas lentes específicas que fizeram parte da minha história, né? Como aí que me acompanha sabe que das primeiras formações que eu tive foi em teosofia. Então, claro que com 18 anos, no meio daquela loucura toda, ainda tudo mal resolvido, as histórias da família, tudo doente dentro de mim, aí o primeiro contato que eu vou ter é com a teosofia. E a teosofia ela é uma forma de aplicar a própria filosofia, mas de uma forma prática, né? E você se tornando aquilo, você experimentando aquilo e colocando aquilo na prática do seu ser, né? Então isso é uma coisa muito forte. E quando veio aí, veio assim, todas as palavras que você apreende na sua vida, é importante que você as coloque em prática para você poder superar a limitação da ilusão, das mentiras, sabe, daquilo que te engana. E quando a teosofia traz uma visão de que essa consciência que somos, que está de um plano elevado, né, ela vem aqui nesse plano, nesse mundo, ela vai passando por etapas. Então, na primeira etapa, ela está no mineral. Então, assim, está aprendendo o campo da terra. Depois ela vem, numa outra etapa, ela vem no campo vegetal. Então, ou seja, vai compreender o sistema todo de interligação, de conexão de vida. Depois, o terceiro mundo é o animal. Então, o animal, todas as relações dos animais. E o quarto mundo, o hominal. Então, acho que isso é muito bacana quando fala assim, cara, então dentro desse conceito de evolução de consciência, né? Então, a consciência que está aqui hoje, nesse corpo, pode ter estado de acordo com o seu processo de evolução numa pedra, numa planta, num animal, e agora está aprendendo a ser o hominal. E aprender a ser homem, né? A ser humano, a ter essa energia purificada no sentido do amor, da bondade, da plenitude, sabe? No sentido da consciência que vai interagir com seus irmãos no nível mais elevado.
Então é bem verdade que a gente encontra uma civilização hostil, negativa, pelo menos no planeta, nesse planeta, né? Não sei em outro, mas falando desse planeta, que é um planeta onde a divisão, as leis da divisão entre o bem e o mal, os opostos, ela é bem marcada, né? Bem marcada, e você vê isso na história, entende? O cenário criado pela dor, pela escassez, pela sombra, pelo domínio, pelos bárbaros. Então, a violência, ela está contida há muito dentro do homem. Então, assim, dentro da escola de filosofia se falava muito também isso, que esse lado, né, do caráter humano, da humanidade, da plenitude, é algo que devia ser aprendido, levando-se em consideração que foi pedra, planta e animal. Então, ou seja, o primeiro instinto dentro da condição hominal seria o instinto animal, de predador, de luta, de fera, de conquista. Mas é que os animais, dentro da condição só animal, eles só fazem isso para sobreviver. E na condição hominal, a gente tem que fazer isso para além da sobrevivência. E quando a gente fica nessa condição hominal, né, humanoide, né? Humanoide, porque tem essa coisa, humanoide são 5 membros, entendido humanoide, figura humanoide são 5 membros. Só que a gente ainda não atingiu, sabe? Então vamos atingir essa plenitude, atingir essa humanidade, atingir essa empatia, atingir esse amor, atingir o respeito. Esse é o estado de evolução que estamos todos nós. Né? Mas fulano é mais evoluído. Não, estamos todos. A gente está nesse planeta, a gente está na mesma página. Entende? Situações diferentes, mas estamos na mesma página, nesse planetinha, nesse planetóide, pedra, rodando em volta do Sol, em volta de si, em volta do Sol, e só viajando aí nessa galáxia enorme que é a nossa galáxia, entendeu? Viajando aí para dar uma volta, imagina, 226 milhões de anos para dar uma volta nesse braço da galáxia, viajando mesmo. Então, nossa maior viagem é viajar e atingir esse lugar. Então, por isso que de tempos em tempos vem mestres, escolas iniciáticas, filosóficas, os pensadores, que já vai dando aquele passinho, sabe? Naquele estado, assim, da humanidade, não do estado hominal, né? O humanoide. Então, o humanoide hominal, ele está aqui ainda com aquele instinto carnívoro do animal, certo? Mas já com um pouco mais acrescentado a isso, que é a ambição de dominar o outro, né? Porque um animal ele só vai dominar o outro em termos territorial. De repente os macacos fazem isso, aí ganhou o macho alfa ali, pronto, já dominou. Tem a coisa do território, do movimento, do domínio, tá certo. Mas o hominal, o estado hominal, ele vai dando outras possibilidades dentro da espécie que, se não for usadas para evoluir, faz o homem dominar o seu próprio irmão e fazer esse processo de domínio tão voraz, tão negativo, e que não dá nem para dizer que o estado hominal, o homem voltou animal, porque dentro da faixa animal, eu vou falar, dentro da faixa animal, os animais por animais são muito mais sensíveis, intuitivos, amorosos, do que o hominal na fase animal, entende? Então por isso que às vezes fala assim um homem bruto, ele é um animal. Eu já acho que não é justo com os animais, sabe? Porque os animais, poxa, olha os animais, vê quantas referências são positivas dentro dos animais. Então, nesse estudo filosófico, o desequilíbrio já está na escala do hominal, do humanoide, mas ainda não ter atingido a humanidade. Então, acho que é esse o lugar, e por isso que eu aprendo e ensino para você, que é uma das coisas lá do mito da caverna, que Platão dizia, que não é dado ao homem que descobre a luz a opção de continuar iluminado sozinho, sabendo que todos estão na escuridão. Por quê? Porque quando ele vê, ele fala, nossa, tanto sofrimento por nada. Sabe? Então eu sei que é onde está nesse lugar da dor que você está, eu falo, é tanto sofrimento por nada, mas como é sofrimento por nada? Porque na verdade o grande objetivo é tornarmos humanos, descobrir nossa humanidade. E nossa humanidade, ela começa no princípio do meu acolhimento, da minha tolerância comigo, de eu olhar para trás e falar assim, então, isso foi o que eu tive quando criança, porque as nossas histórias infantis continuam reverberando em nós.
E aí o que eu vou fazer com isso agora, nesse estado do amor mais sublime, que só pode ser descoberto e apreendido, porque nós estamos nesse planeta escola para isso, para aprender. Por isso que eu estou aqui ensinando. Exatamente, o Teodoro fala aqui que nos programas de predação animal, o animal faz um movimento que só mata para comer isso, Teodoro. Por isso que quando chama uma pessoa de falar assim, fulano é um animal, aí eu acho que não é justo com o animal, entendeu? Porque ele é um humanoide ainda imbecil, funcionando numa racionalidade estúpida, né? Por que estúpida? Porque é como você atirar no próprio pé, sabe? É você dar um tiro no dedão do seu pé. E às vezes, com tudo assim, se você falasse assim, vou tirar uma parte do seu corpo, qual parte do seu corpo você pode tirar? Falava, o dedão do pé, ninguém liga pro dedão do pé, eu põe o sapato fechado, ninguém vai ver, né? Então, pode ser o dedão do pé, pode tirar o dedão do pé, porque se eu tirar um pedaço do nariz, da boca, que tá visível, não quer, mas o dedão do pé ninguém vai ver, tira o dedão do pé. Sabia que se você tirar o dedão do pé, você tem que reaprender a andar, porque o dedão do pé é a base do seu equilíbrio? Você sabia que o dedão do pé e o dedão da mão, que é o único animal que tem isso, né, para pegar, e tudo faz a diferença em poder pegar, né? É o homem, o estado dominal que pega para pegar nas coisas. E vocês sabiam que esse dedo, dentro da divisão da astrologia, né, da quiromancia, que é um estudo que estuda a ação dos planetas através das nossas mãos, então cada dedo ele é um planeta, tá? E cada lugar disso aqui é um signo. Então, a quiromancia vai ler o mapa da quiromancia é o mapa da linha das mãos, certo? Foi um dos primeiros estudos que eu tive lá atrás também, que já fazia parte dentro da escala de magia. Sabia que esse dedo aqui é o dedo Vênus? Vênus é o planeta que rege o celeste, o amor? Então a gente veio aprender isso, né? O estado de amor entre nós, dentro de nós e entre nós. Então a gente está muito aquém ainda, porque uma planta não tem conflito. Tá ali o jasmim, coisa mais linda florindo. Ele não tem conflito, ele veio para ser jasmim e para cumprir uma rede dentro da natureza vegetal. Fazer fotossíntese para a gente poder respirar. Aí a gente solta gás carbônico. Aí eles pegam lá e transformam de novo, e a gente respira de novo. Olha, é isso. Os animais fazendo todo o processo dele, os minerais, e nós hominais fazendo o quê? Na luta para sermos humanos. E aí a gente tem que vencer o desafio que é da libélula, que é outro desafio muito forte do branco, a libélula. Chama-se ir além da ilusão. Então, a medicina da libélula é te ajudar a ir além da ilusão. Então, vamos lá? Ir além da ilusão. Palavra-chave: miragem, iluminação, engano, fantasia. Como é que é fácil tirar o homem do caminho da luz para ele poder viver na fantasia, né? É muito fácil. Libélula, a lei da ilusão. E se você pensar assim, não, mas eu estou indo embora daqui a pouco, então não me interessa tudo que eu tenho, porque eu não vou carregar, mas o que eu posso usar agora e com quem que eu posso estar. Isso é verdade. Mas muitas vezes a ilusão nos leva a esquecer, a não saber, ou a ignorar o fato de que é passageiro a nossa estadia aqui nessa viagem e que as coisas mais importantes é esse sentir, é esse ser, com quem que eu estou, com quem que eu estou fazendo a troca. Porque quando eu falei de dar um tiro no pé, e falei que os nossos irmãozinhos sombrios fazem isso, porque quando destrói um, destrói todos. Então isso está tudo interligado. Então a ilusão da separatividade, ela é uma ilusão que gera toda essa dor, que aí eu posso dar um tiro, eu posso matar meu irmão que não tem problema nenhum. Posso matar aquele cara, não tem problema nenhum. Ele sabe que está tudo interconectado. Então, dar tiro no pé também é isso. Vamos promover a morte num tanto de gente, num tanto de gente imbecil. Vamos destruir a natureza, vamos destruir a água. Ali tem um veio d'água, uma nascente, passa por cima uma estrada, vamos fazer condomínio de cimento. Sabe, são coisas absurdas que você fala assim, nossa, mas... né? Não, mas é porque eles já estão investindo agora em colonizar outro planeta. É isso. Então, assim, não tem problema. Para quem tem muito dinheiro, então a gente está pensando, bom, a gente faz agora naves, vamos colonizar outro planeta, e a gente vai fazer isso em outro planeta, né? Tá aí o Avatar, que é uma ideia exatamente, vamos procurar riquezas em outros lugares. Então, eu acredito que os homens que escolheram a não-luz vão continuar sempre escolhendo a não-luz nesse estado hominal, humanoide, que parece o homem, mas não está humano. Entendeu, gente? E eu estou falando aqui, para essas pessoas que querem essa humanidade, né? Se estivesse falando bobagem, teria aqui milhões de pessoas ouvindo.
Mas é isso, a escola de filosofia sempre são as escolas mais, sempre foram, em todos os tempos, mais resumidas, né? Saber a filosofia. Mas como dizia Platão também, é preferível que haja uma massa ignorante do que o conhecimento na cabeça de uma pessoa inescrupulosa que não acessou o seu coração com a bondade. Porque aí ele vai usar o conhecimento para poder continuar escravizando os outros, como já acontece. Esta aliada pode te trazer uma mensagem de iluminação e sabedoria. É a responsável pela comunicação com o mundo dos elementais, os pequenos espíritos da natureza, que estão presentes no elemento ar, água, fogo e terra, nas plantas e nas pedras. A libélula vem para alertar sobre a importância do corpo físico. Observe como você vem se alimentando e de quê. Reveja seus padrões de comportamento. Repare no que precisa ser quebrado para que você se liberte e evolua. Atenção! A ilusão mascara todos os verdadeiros sentimentos. A ilusão da morte, por exemplo, encobre o verdadeiro sentimento de vida. Tudo que vemos ao nosso redor é pura ilusão de ótica. Busque a verdade no caminho do coração. Tudo que vemos ao nosso redor é pura ilusão de ótica. Busque a verdade no caminho do coração. Olha que lindo isso. A libélula traz a dádiva do ilusionismo. Descubra como isso pode ser útil em seus propósitos. Porque às vezes você tem que iludir até o sombra, o mal, né? Aquela pessoa que está querendo te persuadir. É um dom que faz com ele. Reflita. Será que eu estou verdadeiramente empenhado em provocar as mudanças necessárias em minha vida? Ou estou me enganando e deixando tudo para depois? Será que eu estou verdadeiramente empenhado? Lembre-se, tenha sempre a libélula em mente para saber distinguir o verdadeiro caminho da ilusão. Isso é importante. Afirmação: eu cuido do meu corpo e reconheço que ele é uma hospedagem absolutamente inteligente e que está aqui para cumprir os propósitos do hóspede, que sou eu. Eu sou o hóspede grato e zeloso. Eu sou um hóspede grato e zeloso. Eu sou um hóspede grato e zeloso quando eu estou cuidando de mim, do meu cabelo, da minha pele, do meu corpo. Quando eu estou alimentando, o que eu estou colocando para dentro. Eu sou um hospedeiro nesse corpo. Como que eu estou hospedando esse corpo? O que eu estou fazendo nesse lugar? Como é que eu estou lidando com essa energia? Então, nossa meditação vai para esse lugar, que é o lugar onde você dá um passo para a realização, porque às vezes a ilusão, ela te atém a um lugar, sabe, a ilusão do perfeccionismo, a ilusão de esperar o momento certo, a ilusão de que você não dá conta, a ilusão de que você não pode, a ilusão de que o outro vai falar mal de você, a ilusão do que o outro vai pensar. Problema dele. O que ele vai pensar, o que ele vai achar, não interessa. Isso é uma ilusão. É tanta ilusão que eu posso te dizer assim, ó. Pensa comigo. Que diferença faria na sua vida, dentro de você? Que diferença faria na sua vida, dentro de você, se todas as pessoas do mundo te amassem? Se todas as pessoas do mundo batessem palma para você? Porque a única diferença real, amigo, que faz para você na sua vida é quando você fecha a última porta. A última porta da sua vida, a porta social, fechou a porta profissional, fechou a porta da família, fechou a porta íntima sexual. Quando você está só com você, não é com seus aparelhos, não. Quando você está só com você, nem com livros. Porque na hora que eu estou comigo e estou com livros, eu estou com o autor. Se eu estou com um aparelho, eu estou com as 10 milhões de coisas. Mas na hora que eu estou comigo, sozinho, só eu e eu mesmo. Você acha que a vaidade de todo mundo te aprovar vai fazer diferença no seu coração para aquilo que te angustia? É só uma vaidade. Então a ilusão é uma vaidade. Então se você fica esperando muito para poder fazer, porque o outro pode pensar, o outro pode não aprovar, olha, lembra, nem todo mundo gosta de Deus. Eu sou louca por Deus, mas nem todo mundo gosta de Deus. Tem outro adorador do Satanás. Por que você acha que vai agradar todo mundo? Isso é outra ilusão. Então, quais são as ilusões que você deixa na sua vida?
sabe? Por isso que eu sempre oriento você a fazer. Faça e mostre. Ah, mas o outro pode não gostar. O problema dele não gostar. Você tem que fazer a sua parte. Você está migrando de animal para hominal para a humanidade. Você está buscando a humanidade dentro de você. Como humana, a simplicidade, a verdade. Esse é o melhor que eu posso fazer agora. Seja humilde para poder fazer o melhor, que depois você pode ver a continuidade daquilo. Então, eu fiz meu primeiro livro há, sei lá, 20 anos atrás. Então, esse aqui é o meu primeiro livro, Jogo das Realidades. Foi a primeira vez que eu lancei ele. Eu tenho outros livros, mas o lançado... Aí esgotou essa aqui. Ele vem com essas cartinhas, que eu até hoje uso, hein? Eu uso o original, as cartinhas são pequenininhas, são muitos desenhos que eu mesma fiz, certo? Que desenhos que a minha filha fez, aí eu peguei para um artista para ele poder colocar aqui na parte digital, certo? Então tem a arte de outros aqui, quase um Frankenstein, né? Um pedaço de tudo. Pronto, acabou essa aqui. Eu falava, não, feio, simples e tal. Gente, mas foi o que eu dei para fazer. Fiz aqui o conteúdo aqui dentro. Eu botei o meu melhor conteúdo nesse momento. Foram anos para preparar um jogo que tivesse tudo a ver com 8 baralhos e tal. Então, ano passado, eu fui preparando, depois de 2 anos preparando os novos, eu preparei uma nova lançamento, esse aqui. Aí você pega nesse daqui, tem uma diferença, olha. Você vai olhar uma diferença, o tamanho, abelha de novo, uau! O tamanho, aí você vai abrir aqui dentro a beleza do livro, olha. Então ele tem toda uma beleza, um aquarelado. Então esse daqui é só o livrinho comum, ele não tem nada lá dentro. Aí você pega as cartas desse daqui com esse daqui, as cartas do tamanho são diferentes. As cartas são aveludadas. Então, o que é isso? O que quer dizer isso? Eu só posso olhar para esse bonito aqui hoje, porque ele tem essa história, esse é branco. Eu devo eliminar todo esse aqui? Falei, não, esse daqui é o primeiro. Opa, olha isso, gente, falo sério. É abelha de novo. Uau! Uau! Tem um tanto de vídeo gravado aí falando uau da abelha. Então, o que eu quero trabalhar com vocês? Quando você tiver com a ilusão de que não é bom o suficiente, não tá bom, o outro não vai gostar, tá feio, tá ridículo, pensa assim, eu só posso fazer história fazendo. O branco, a vida é uma história. Eu faço a história e eu vou multiplicando a história. Então, na hora que eu fiz isso daqui, e é claro que era uma roupa muito simples para a beleza do conteúdo. Um dia eu ouvi uma pessoa falando que podia ter uma roupa mais bonita, segunda edição. Eu falei, ok, ouvi com toda humildade, então vamos fazer uma roupa mais bonita, mas principalmente porque no desenvolvimento, no crescimento, na evolução das coisas, não é pela vaidade, mas é pelo processo da evolução. Isso tem a ver com todo o nosso treinamento branco, porque quando a gente diz aqui, eu vim dessa família, trouxe essa história, então eu vou evoluir isso daqui. Entende? Eu vou dar um salto. Então, dá um salto em tudo na sua vida. Tudo que você fizer para dar o salto na sua vida, você vai transformar a merda, a história, seja lá o que for, o cenário que for, em grande riqueza na sua história. O que você transformar isso na sua história vai ser o adubo que você vai ter para florir no seu caminho. À frente. É aí que a gente fala sobre ir além das ilusões. É uma ilusão se você espera que todo mundo te aceite. É uma ilusão se você espera que você agradar todo mundo. É uma ilusão você esperar ficar perfeito para fazer. É uma ilusão você ter a vaidade de que será aceito e amado por todas as pessoas e sempre. Tudo isso é uma ilusão. A única verdade que existe é a verdade do coração. A única verdade que existe é a verdade do coração. Vamos meditar, Belinha? Então vamos trabalhar hoje. A minha pergunta eu quero saber. Nós lançamos alguns desafios. De vocês que estão presentes, poderia colocar para mim escrever. Quem está no desafio do treinamento, né? Então, principalmente o último treinamento de fazer o bem. Quem está aí e que começou já a fazer o bem para si e o bem para o outro nesses 3 dias que nós estamos trabalhando fazer o bem?
Por favor, poderia me dizer? Eu já estou fazendo bem. Eu já estou fazendo bem para mim e para as outras pessoas. Você pode dizer quem está aí comigo? Vamos ver quem está aí presente. Você começou a fazer o bem, já está fazendo bem. Está fazendo bem para o outro sem machucar você. Começou a fazer bem para você também. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês lembrarem disso enquanto eu espero a resposta. Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de várias mãos. Ser solidário é multiplicação. Ser voluntário é dedicação. Se não souber por onde começar a fazer, essa canção quer te ajudar a entender. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é para você também. Muito bem, deixa eu ver então. Começaram a fazer o bem, tá mudando a frequência. Paciência e tolerância. Para quem fez o bem, começou a fazer o bem, para fazer o bem para mim e para o outro. Porque se eu fizer o bem para o outro e esse bem for mal para mim, já não tá valendo, hein, galera? O Teodoro disse que já começou a fazer o bem como exercício consciente. Então, vocês perceberam como que fazer o bem faz bem pra gente? Como você acordar com essa intenção de fazer o bem já faz bem para si? Que coisa bonita, que coisa boa. Isso já é o caminho da humanidade. Então, em vez de ficar rodando aí em volta do próprio umbigo, chorando, sofrendo aqui, começa a fazer o bem. Para você, o que vai ser bem para mim hoje? Faz o bem. Quando comecei a fazer o bem para os outros, sem me machucar, as coisas estão mais leves, disse Elisa. Estou no processo em trabalhar a relatividade das situações, sendo menos reativa. Muito bem, Flávia, reatividade. O estado de ser reativo, ele é pesado, porque ele não tem autonomia na reação, né? O outro é que comandou. E era uma coisa muito interessante, porque nós temos que ter a força, tanto do combate, como a força da filosofia, do pensar, né? Que isso é uma coisa muito linda. Marco Aurélio, que foi um dos imperadores muito sábio, quando ele ganhou para imperador, sendo ele um filósofo, né? Aí muitos falaram, vai ser mole agora, né? Porque agora tem um imperador no processo ali, tem um cara que pensa, só pensa, né? Não sabe guerrear, e os bárbaros ali do lado, né? E ele como imperador de Roma, e os bárbaros ali para poder... Ataque naquela época bem... Só que Marco Aurélio nunca perdeu uma guerra, sabe? Ele morreu em batalha, mais velho, mas ele manteve ali a ação, né? E manteve a filosofia e mantendo a coerência da beleza na humanidade. Mas como os que estavam ao redor eram bárbaros e queriam a conquista, então ele mantinha isso com a defesa armada, que aí não era uma coisa da proteção do império, entendeu? Contra os bárbaros, e falava e proclamava o valor da palavra, o valor da humanidade, o valor do outro tempo, cuidava do seu povo e protegia o seu povo contra os bárbaros que estavam nessa condição minal de pura irracionalidade e de violência. Então é muito lindo. E sempre na colocação, que é uma coisa reativa, que é importante, né? Flávio, quando você fala no processo de estar reativo, dentro da visão, dessa visão da humanidade, do bem, do bom, do belo, né? O bem, o que é o bem, fazer o bem, o que é o bom, o que é o belo. E quando o outro vem e te ataca, aí todo mundo fala assim, mas ele me atacou, então eu fui e bati nele também, né? Então aí você foi reativo, o outro atacou, você bateu nele também. Então aí vai aquela história, o batendo no outro. Então, quando você aprende, o outro te atacou, aí se você vai reagir do mesmo jeito, quer dizer que te fervilhou
Ao invés de você ter no outro um atacante, você olha para dentro e fala, o que está fervilhando dentro de mim que precisa ser resolvido? Então o outro, ao invés de ser um atacante, ele passa a ser, então, um indicador de um ponto vulnerável dentro de você que precisa ser reconstruído, revisto, refeito, curado. Primeiro. Então, primeiro isso. Então, eu olho o outro como alguém que me deu a oportunidade de olhar uma parte dentro de mim que me fez reagir. Porque estou só reativa, quer dizer que eu estou com medo, tem alguma parte dentro de mim que eu preciso olhar. Ao invés de reagir e ficar só assim, não, a parte que é dentro de mim. Por isso que eu citei Marco Aurélio. Porque Marco Aurélio, ele entrou para o Império, foi um dos maiores imperadores da época, então, manteve tudo de bom e belo para o seu povo, mas ele ia para as batalhas e nunca perdeu uma batalha. Ele ia para a batalha, porque para a batalha ele ia defender o povo dele das violências dos bárbaros, certo? Mas a palavra e a ação dele era sempre uma palavra de evolução. Então ele não estava reagindo aos bárbaros, ele estava agindo em proteção aos seus, e a fala, que é muito importante, que a fala da elegância, né? Depois que o outro me mostrou onde está a falha dentro de mim, então eu olho para mim, trabalho e agradeço o outro. Então não vou reagir, vou agradecer. E quando eu já trabalhei isso dentro de mim, a minha resposta ao outro, ela deve ser elegante, ela deve ser mais evoluída. Porque quando eu atinjo esse lugar de dar minha resposta mais evoluída, o outro vai ouvir com aquilo. Aquelas palavras que foram ditas com outro tom. Então imagina que chega uma pessoa perto de você e fala todo grossamente, o que você está fazendo aí, sua vadia? Aí você, atira sua mãe! Pronto. Aí ficam os dois cachorros lá brigando, certo? Aí você olhou, peraí, eu sou vadia? Por que me ofendeu isso? E eu posso retornar, nossa, sinto muito, senhor, que você esteja nessas condições tão agressivas. Um outro tom, uma outra fala, o outro já pode mover alguma coisa e aprender. Então, duas situações para a reatividade. Primeira é, eu olho para dentro de mim e vejo qual ferida que teve, que foi startada por aquela fala que me tornou reativa, então eu agradeço o outro. Gratidão, irmãozinho, mostrou para mim onde está meu buraquinho. E a segunda é a oportunidade que eu tenho de ser elegante na resposta e fazer o outro dar um salto. Então, pensa que tudo é frequência, são ondas e frequência. Uma pessoa chega com uma onda aqui, baixa, uma onda em baixa frequência, você responde ele em baixa frequência, ele te trouxe para o nível dele. Se ele chegou aqui, tocou em você, você veio para o nível dele, ao invés de reagir a ele, você olha para dentro de você e fala, opa, o que tem de mal resolvido aqui? Primeira é essa. Segunda é, ele chegou aqui, você estava aqui, você vem e fala com ele nesse tom, para ver se ele, de repente, opa, ele olha para cima e fala, oi, quem é você? Entendeu a evolução? Teodoro me diz, eu doei batons para um atendente do mercadinho aqui na minha rua. Foram 25 mulheres que se sentiram presenteadas por batons que estavam... Olha, não é batons, você mandou junto aquela ideia, né, Teodoro? Passe o batom e cuide das lindas palavras que você possa profanar durante o dia, proferir durante o dia. Que esse batom ilumine minhas palavras, o meu sorriso, e que eu possa sorrir de uma forma leve. Olha que lindo, maravilhoso. Os batons surgiram depois que uma atendente foi grossa comigo e eu voltei para casa pensando que ela estava triste trabalhando. Olha que lindo isso! Pronto, Teodoro, você colocou exatamente na prática. Então, o que é? Já deu um salto do que você vai... Eu tô com ódio, com raiva dessa atendente, ela foi grossa comigo, aí você chega em casa, aí fala, tudo bem, nada, a atendente foi grossa comigo, sabe que o mundo é assim, é cheio de gente que não presta, tem um tanto de gente imbecil no mundo, quer dizer, generaliza, entendeu? Aí todo mundo já virou imbecil, é o mundo todo imbecil, aí o ser humano não tem jeito com ele, não, ô raça ruim, pronto. Aí já profana a raça do ser humano. Então, não tem nada de humanidade nisso. Vamos meditar então, amigos? Bora fazer o bem para você também. Bora fazer o bem para você também. Nós vamos lá procurar esse lugar, essa força dentro de nós. Respira fundo.
Mão esquerda, mão direita por cima, polegar se juntando no seu umbigo. Procure um lugar confortável. Passa a língua no céu da boca. Respire. Observe a respiração. Você está no 13º dia de um treinamento em excelência do branco. Diz para o seu ego: relaxa, eu vou ali e já volto. Suas duas mãos estão sobre o umbigo, a língua no céu da boca. E você relaxando. Respira. Observa a respiração. Olhe uma bola branca à sua frente, bem no centro da sua testa. E você sai do seu corpo seguindo essa bola branca, que se transforma numa libélula. Você respira, relaxa. Observa o ar que entra e sai. Enquanto observa a libélula voando. Diz para o seu corpo, diz para o seu ego: eu vou ali e já volto. Eu vou ali e já volto. Eu vou ali e já volto. Relaxe. Seu ego está relaxado. Seus olhos mirando entre as sobrancelhas. Visualizando uma libélula. Você desgruda do teu corpo. E voa. Essa libélula vai te levar além da ilusão. Para além da ilusão. Tem uma luz branca lá no alto. A libélula está indo nessa direção e você seguindo a libélula.
Você vai se aproximando dessa luz branca. Você reconhece esse lugar. É o livro da história da vida. É o arquivo das memórias. O livro se abre e você entra logo após a libélula. Entra num grande salão branco. Esse salão branco é o vácuo da memória do branco na sua vida. Da sua história infinita, de vida infinita. Você está concentrado. E a primeira coisa que aparece são seus pais. Do lado direito, a sua mãe. Do lado esquerdo, o seu pai. Estão de frente a você. Você dá sua mão direita para sua mãe. E você dá sua mão esquerda para o seu pai. E quando você faz isso, você observa claramente, se desdobrando deles, os seus avós. De 2 agora são 4. Seus bisavós. De 4 agora são 8. Seus tataravós. De 8 agora são 16. Seus pentavós são 32. Depois 64. Depois 128. Você está ali, na ponta de lança, e você vê o infinito se manifestar, geração pós-geração. São mais de 1 milhão de pessoas. É uma comunidade enorme. Você está ali olhando para eles, na ponta dessa lança. Dando a mão direita à sua mãe e a mão esquerda ao seu pai. Você invoca então o poder da libélula, que vem dançando em volta de você para apagar a sua ilusão. A ilusão da vida, a ilusão da morte, a ilusão da expectativa, a ilusão da mágoa, a ilusão do tempo, a ilusão da carência, a ilusão da pobreza, a ilusão do abandono. A libélula está circulando em volta de você, banindo toda a ilusão que impede a verdade. Sinta desde os seus pés até o alto da sua cabeça um
um circular constante da força da libélula, te levando além da ilusão, para a verdade do coração. Com essa intenção agora, do seu coração para os seus ancestrais, você libera mais libélulas, um bando de libélulas, que também vai rodear seu pai e sua mãe, banindo a memória da ilusão, das mentiras, do sofrimento, da carência, da distorção. E é lindo de ver e sentir. Seu coração saiu uma luz branca, cheia de libélulas transparentes, translúcidas, que refletem a luz em suas asas, uma luz capaz de quebrar a escuridão da ilusão. Você só aceita o que é e aceita que pode tornar tudo bom e belo. Como uma pedra que cai na água, cria ondas reverberando ao longe. O mesmo acontece com as libélulas saindo do seu coração, tocando seu pai, sua mãe. Tudo que eles fizeram, deixaram de fazer para você durante a sua criação. Alimentar hoje isso são ilusões. A única verdade é o que está no coração. A única verdade é o que você vai fazer com isso. Sente as ondas de libélulas tocando todos os corações de todas as pessoas envolvidas nessa ancestralidade. Concentramos no seu coração, no seu poder de amor e de grandeza, no seu poder de perdão e de luz. Sinta. Sinta. Foco no seu sentir. Você está de frente para mais de 1 milhão de antepassados. Está liberando a energia da libélula para que te liberte das ilusões, do julgamento, da discriminação, do medo, da insegurança, da orfandade, da mentira. Sinta, reverberando para 1 milhão de pessoas nos seus ancestrais, milhões de pessoas até o princípio da vida, cujo você agora é a ponta de lança. Se sente honrado e vira para frente. E agora é o seu pai que põe a mão no seu ombro esquerdo e a sua mãe que põe a mão no seu ombro direito e você está virado para frente. E todos os ancestrais atrás, um colocou a mão no ombro do da frente. E você pode sentir a mão de todos através da mão do seu pai, da mão da sua mãe.
no seu ombro direito e esquerdo. Você olha para frente e libera toda essa energia das ilusões do seu caminho e se prepara para seguir um caminho guiado pelo coração, abençoado pelos seus ancestrais, para ir além da ilusão todos os dias, para que a ilusão não te seduza e te faça perder o caminho, cuja agora responsabilidade é conduzir todos esses que vieram atrás de você, que estarão sempre atrás de você. Do seu coração sai um holofote de luz que brilha à frente, no momento e no futuro, queimando e retirando do seu caminho toda mentira, toda ilusão, toda distorção, toda falsidade que possa levar você para um caminho fora do coração. Sinta-se abençoado, abençoado, abençoado. Traz com você essa força. Traz com você esse poder. E a libélula vem te conduzir para casa. A libélula vem te conduzir para casa. Você sai do livro. Vem voando leve até o seu corpo. Vem voando leve até o seu corpo. Vem voando leve até o seu corpo. Chegando no seu corpo. Chegando no aqui e agora. Cheia de gratidão. Vai mexendo os pés. Mexendo as mãos. Vai se preparando. Vamos, então nos últimos minutos, nos últimos segundos, vai despertando e já está acabando essa meditação. Que você tenha um lindo sábado. Arro!